O planeta abriga mais de 3 trilhões de árvores, o que significa cerca de 400 árvores para cada habitante da Terra. Aproximadamente 20% do oxigênio presente na atmosfera é gerado por vegetação terrestre, incluindo árvores, enquanto os 80% restantes são produzidos por organismos marinhos, como fitoplâncton e algas. Árvores estão por todos os lados, e entre a imensidão de espécies, algumas possuem formas surpreendentes e insidiosas de envenenar, mesmo sem contato direto. Desde tempos antigos, as pessoas têm encontrado usos específicos para essas plantas venenosas. Neste vídeo, você descobrirá qual é a árvore mais letal do mundo, qual delas libera toxinas tão perigosas que até respirar perto pode ser arriscado, e como essas espécies foram aproveitadas ao longo da história. Vamos explorar essas árvores fascinantes, mas cuidado, algumas delas são mortais. As árvores podem ser mais perigosas do que imaginamos. Muitas espécies venenosas estão espalhadas por quase todos os continentes, com exceção da Antártida, e não se limitam a florestas tropicais ou selvagens. Algumas dessas árvores crescem em áreas urbanas, muitas vezes camufladas como parte da paisagem decorativa. Por exemplo, uma árvore com flores delicadas em formato de sino, amplamente usada como ornamento, já foi empregada em rituais mortais no passado. Pode parecer seguro evitar tocar ou ingerir partes dessas plantas desconhecidas, mas será que isso realmente basta? Continue assistindo para descobrir mais sobre essas espécies traiçoeiras, e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos surpreendentes. Nem sempre as árvores são tão inofensivas quanto parecem. Algumas espécies podem representar um perigo significativo à saúde mesmo sem contato direto. Por exemplo, certas árvores, quando danificadas, liberam gases tóxicos capazes de envenenar apenas pela inalação. Há também espécies surpreendentes, como a chamada árvore de dinamite, que parece saída de um filme de ficção científica, mas é bem real. Conhecida cientificamente como Hura crepitans, essa árvore, encontrada em regiões tropicais da América do Norte, América do Sul e até partes da Tanzânia, possui uma estratégia de reprodução única e perigosas. Suas vagens de sementes, que lembram pequenas abóboras, são verdadeiros explosivos naturais. Essas cápsulas, com cerca de 5 a 8 centímetros de diâmetro, podem detonar com um estrondo, arremessando sementes a uma distância impressionante. Curioso para saber mais sobre os mistérios e perigos dessas árvores? Continue acompanhando o vídeo e descubra como a natureza pode ser fascinante e perigosa ao mesmo tempo. Árvores que parecem inofensivas podem ser extremamente perigosas, mesmo sem contato direto. Um exemplo notável é uma árvore cujas sementes, quando danificadas, liberam gases tóxicos capazes de envenenar apenas por inalação. Há também árvores que literalmente explodem para espalhar suas sementes, como a árvore da dinamite, Hura crepitans, encontrada em regiões tropicais da América e África. Essa árvore impressiona tanto pela sua altura, que pode chegar a 60 metros, quanto por suas vagens de sementes explosivas, que se abrem violentamente e lançam as sementes a velocidades de até 250 km por hora, atingindo distâncias de 30 metros. Além disso, suas sementes e seiva são altamente venenosas, podendo causar sintomas como dores de cabeça, vômitos e, em casos graves, hemorragias. O tronco espinhoso e a seiva tóxica reforçam a natureza perigosa da planta. Apesar dos riscos, a madeira da árvore da dinamite é usada para fabricar canoas e móveis, e a seiva já foi aplicada para caçar e até na pesca, devido às suas propriedades narcóticas. Recentemente, incidentes como a intoxicação de estudantes no Vietnã que ingeriram as sementes dessa árvore levantaram questionamentos sobre sua presença em áreas públicas. Por mais belas ou fascinantes que sejam, plantas como essa lembram que a natureza também pode ser letal. Se consumida, essa planta pode ser fatal em poucas horas. Em média, a morte ocorre até 4 horas após a ingestão, sendo que até mesmo metade de uma semente pode ser suficiente para matar, dependendo do peso corporal da pessoa. A toxina responsável, chamada cerberina, afeta diretamente o sistema cardiovascular. Apesar de ser possível tratar casos de envenenamento rapidamente, ainda não existe um antídoto específico para seus efeitos. A Cerbera odolan, conhecida como árvore do suicídio, já foi usada em julgamentos de bruxaria no século XIX, em Madagascar, onde suas sementes eram consumidas por suspeitos como uma prova de inocência ou culpa.
Estudos recentes indicam que essa árvore é responsável por uma parcela significativa de envenenamentos fatais, especialmente na Índia, onde ela representa cerca de 50% dos casos de intoxicação por plantas no estado de Kerala. No entanto, se você acha que isso já é alarmante, a Gimpy Gimpy, encontrada nas florestas tropicais da Austrália e Malásia, eleva o perigo a outro nível. Essa árvore, conhecida como árvore urticante, possui folhas cobertas por pelos finos que liberam uma toxina extremamente dolorosa ao contato. Histórias locais narram casos de pessoas que preferiram tirar a própria vida a continuar suportando a dor excruciante causada por sua picada. E o sofrimento pode durar meses, ganhando o título de uma das plantas mais perigosas do mundo. Na Austrália, existe uma planta que causa envenenamento apenas pelo toque, a Gimpy Gimpy. Esse efeito ocorre devido às neurotoxinas presentes em seus pelos urticantes, similares às encontradas no caracol cone. Esses pelos, que funcionam como minúsculas agulhas, injetam toxinas diretamente na pele, afetando os nervos. Por isso, é essencial evitar qualquer contato, mesmo breve, com suas folhas ou caules. Ao tocar na planta, o local afetado começa a queimar quase imediatamente. Depois de algumas horas, a dor pode diminuir, mas é substituída por uma sensação intensa, como se a área tivesse sido prensada em uma porta de carro. Em alguns casos, sintomas como urticária, inchaço dos gânglios linfáticos e reações intensas a estímulos simples, como água ou coceira, podem ocorrer por dias, ou até anos, como no caso de Ernie Ryder, um oficial de conservação que sofreu dores por 2 anos após contato com a planta. Amostras preservadas da Gimpy Gimpy ainda mantêm seu potencial urticante, mesmo após uma década. Curiosamente, apesar de seu perigo, algumas partes da planta, como as flores, podem ser consumidas se os pelos tóxicos forem completamente removidos. Além disso, a planta é consumida por alguns animais, como besouros noturnos e mariposas. Paradoxalmente, os compostos dessa planta venenosa podem conter o segredo para desenvolver novos analgésicos no futuro. A urtiga arbórea da Nova Zelândia, também chamada de onga-onga, pode atingir até 3 metros de altura. Suas folhas são finas, longas e de um verde claro, com caules cobertos de pelos rígidos e urticantes que chegam a 6 milímetros de comprimento. Esses pelos liberam toxinas que podem causar dor prolongada, muitas vezes durando dias. Apesar disso, algumas espécies de animais, como a borboleta almirante vermelha da Nova Zelândia e mamíferos como gambás, cabras e veados conseguem consumir suas folhas sem problemas. O desenvolvimento dessas toxinas provavelmente foi uma defesa contra o extinto pássaro moa, que consumia essa planta segundo registros fósseis. Em humanos, o contato com a onga-onga pode causar urticária, dormência, coceira e, em casos graves, visão turva e confusão. Há relatos de uma morte causada pela planta. Um caçador morreu após atravessar uma área densa de onga-onga. Curiosamente, os povos indígenas Maori utilizavam a planta medicinalmente. Casca e folhas eram fervidas para tratar eczemas e dores de estômago. Além disso, a planta era consumida. Os Maori removiam os pelos urticantes e cozinhavam os caules, que consideravam doces. Atualmente, cientistas exploram as toxinas da onga-onga e outras plantas semelhantes na busca de novos analgésicos. Pesquisas buscam comparar essas plantas para identificar substâncias que possam aliviar a dor de forma mais eficaz e com menos efeitos colaterais. A próxima planta tóxica notável é a árvore de noz venenosa, Strychnos nux vomica, conhecida por produzir estricnina, uma das substâncias mais amargas e letais encontradas na natureza. A substância estricnina, altamente amarga e tóxica, já foi considerada um estimulante eficaz e era usada em tônicos de saúde no passado. Essa substância também ganhou notoriedade como veneno em histórias de mistério, aparecendo, por exemplo, no primeiro romance de Agatha Christie, O Misterioso Caso de Styles, e no filme Psicose de Alfred Hitchcock. A árvore que produz a estricnina, conhecida como noz vomica, Strychnos nux vomica, é de porte médio, podendo atingir até 20 metros de altura. Seu tronco é curto e grosso, enquanto suas folhas ovais são lisas e medem cerca de 10 centímetros de comprimento. A árvore floresce entre março e maio, período em que exala um cheiro desagradável. Seus frutos, semelhantes a maçãs alaranjadas, contêm sementes duras que possuem cerca de 1,5% de estricnina.
No passado, as sementes dessa árvore foram usadas como veneno em flechas por povos indígenas da América do Sul. Hoje, seu uso é estritamente regulado, pois o contato com a substância pode causar envenenamento grave. Um caso relatado envolveu um homem que ingeriu uma decocção de folhas da planta e apresentou espasmos musculares severos, embora tenha sido salvo com atendimento médico. Essas plantas são a prova de que a natureza pode ser tão bela quanto perigosa e talvez ainda guardem segredos que nem imaginamos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para descobrir mais curiosidades que podem mudar a maneira como você vê o mundo ao seu redor. E lembre-se, nem tudo o que é verde é vida, mas tudo o que você aprende aqui pode salvar a sua. Até o próximo mistério. Watching the children's play on this bright and wonderful Christmas day. It's so cold outside, we're staying in here by the fireside. I think I can hear far in the distance how